Bom dia, boa tarde, boa noite, você que me ouve aqui pelas zonas da nossa internet. Que vai dar sequência aqui nesse vídeo também, que faz parte da série dos vídeos sobre o jejum bíblico, né? Teve bastante visualização, né? Que nem eu sempre comento que fazem 2 dias, né, que nós estamos postando aqui nesse canal, que ele é voltado unicamente para exposição da palavra de Deus e ensinos bíblicos, né? Já somos aí 1.700 visualizações, né? Alguns poucos vídeos aí que a gente subiu. Então as pessoas têm se interessado muito pelo tema jejum, né? E você que tem entre 34 e 45 anos, né? Que é o público-alvo, né? Que o algoritmo tem percebido, né? Que são os homens brasileiros de 34 a 45 anos, né? Que tem buscado aí esse conteúdo, né? Então provavelmente é você, como uma pessoa madura que está buscando conhecimento aí para levar aí para o culto de ensino da sua igreja, então de repente para o núcleo de ensinamento aí dos jovens, né? Às vezes que falta muito, não é que falta recurso criativo, mas quem já trabalhou diretamente com a palavra e teve que elaborar sermão 2, 3 vezes por dia, pregar mais de uma vez no dia, tu entende, né? Chega uma hora que parece que a mente, né? A nossa limitação, né? O homem limitado, né? Ele fica vulnerável, né? Não consegue ali extrair, parece que sai a, o entendimento, né? Parece que não consegue, não é, né? Na verdade, realmente, né? Quando você tem uma sequência muito exaustiva aí de textos que você tem que elaborar, que você tem que estudar, né? Lembrando, né, que são muitas palavras que às vezes são complexas, um pouco mais rebuscadas, né? Não deixa de ser língua portuguesa, mas é um português que usualmente não se usa no dia a dia, principalmente as traduções bíblicas, né, os livros mais tradicionais, que é a tradução João Ferreira, tem uma linguagem mais rebuscada, né? E o intuito sempre foi desde o começo daqui do canal, né, e do projeto Motivarei, motivar as pessoas a buscar mais a palavra de Deus e a querer entender, buscar interpretação, né? Que nem eu sempre falo, nós entendemos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E as pessoas elas começam a se interessar cada vez mais para buscar a palavra de Deus quando elas conseguem aplicar de maneira eficaz no dia a dia das suas vidas. Então esse que é o intuito, né? Bom, esse aqui ele é um vídeo que ele também é uma sequência da série de jejuns bíblicos. E agora, né, o livro em questão, que a gente vai fazer o estudo, é o livro de Isaías, né? Isaías ele é conhecido, ele leva a alcunha de profeta messiânico. Por quê? Porque o profeta Isaías, ele foi o profeta, ele faz parte da galeria dos profetas maiores e foi o que mais profetizou acerca da vinda do Messias. Então, por isso que ele leva uma alcunha de profeta messiânico, né? Que a gente está falando do Antigo Testamento, né? Ou Velho Testamento, né? Então aqui ainda não o profeta ele está falando das sombras das coisas que viriam, né? As profecias daquilo que aconteceram com o povo. E uma das profecias, né? Ou várias das profecias que Isaías predizia ali para a nação era acerca daquele que viria, né? Para salvar a humanidade. Quer fazer a leitura do livro do profeta Isaías? Eu sempre falo aqui nas aulas aqui do projeto para você estar com o caderno aí, caneta azul para fazer as anotações pertinentes e a caneta vermelha para você anotar as palavras que um pouco mais difíceis. Já vai ficando atento durante a leitura, você acompanha com o ouvido e vai fazer, eu vou aproveitar que a minha vista está boa aqui, e você vai acompanhando na sua Bíblia. E aí você faz uma coluna, você vai anotar todas as palavras repetidas, na outra coluna você vai anotar todas as palavras que você achar mais difícil, que você não entender, ou de repente que pode ser um nome mais difícil, de repente um nome de uma cidade, você anota, né? Deixa sempre ao lado aí, procura deixar ao lado um dicionário da língua portuguesa e um dicionário bíblico também, né? Quando a gente terminar a leitura, você pausa, e aí você pega o seu dicionário e vai procurar, né, no seu dicionário e vai procurar na sua coluna que você marcou as palavras que você não conhece, né, e já faz as anotações, sempre anotando. Todo o conhecimento que você adquirir ali, que você tira suas dúvidas daquilo do texto bíblico que você não entendeu as palavras e os nomes, e já vai anotando. E aquilo que você a informação que você conseguir no dicionário,
você já mescla dentro de você na sua mente, e você já vai transcrevendo no seu caderno de anotações, para ajudar a fixar, aumentar o seu vocabulário e ajudar também no entendimento daqui do texto que a gente vai tá lendo, né, que a gente vai estar desenvolvendo, ok? Então, é importante você estar aí com a caneta azul ou vermelha, com o seu caderno, dicionário bíblico e dicionário da língua portuguesa, né? A tradução que eu sempre recomendo para vocês aí estarem acompanhando é a João Ferreira, a tradução João Ferreira, né? A versão que a gente está usando aqui é a versão da Bíblia protestante, tá? Então vamos lá. Isaías capítulo 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram, cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos. Como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não tenhas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadadas impiamente não jejueis. Como hoje, como hoje fazer ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como ao junco, e estenda a debaixo de si um saco de cinzas. Chamarias tu isto de jejum, o dia aprazível do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que eu repartas o pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras, e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritará, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo, e o falar a verdade, e se abrires a tua alma ao faminto, e faltares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos e fortificados, e os teus ossos e serão como em jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos às gerações em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a vontade do teu santo dia, e se chamares ao sábado. Aqui, eu vou só até aqui. Agora já começou a embaçar a vista aqui. O verso 14 ele diz assim: então te deleitarás ao Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do seu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Fala sobre herança, né, as promessas de Deus aqui, o profeta Isaías sendo usado aqui para ensinar ali, falar com o povo,
né, das bem-aventuranças do exercício do jejum em si. Então essa é a nossa segunda referência bíblica, né, do jejum bíblico, né? Então aqui também a gente entende aqui, tiramos aqui o personagem principal, né, que ele é inclusive o orador e escritor, né, do texto, né, que é o profeta, falando ali com personagens secundários ali, né, o seu povo, fariseus, pessoas que têm ali acesso a ele, que estão ali ouvindo, né, o que ele está falando, né, ensinando. Então, essa é a nossa referência, que é Isaías 58, do versículo 1 até o versículo 14, né? Nós vemos praticamente quase todo o texto, né? E essa é a referência bíblica, né? A palavra, o jejum em si, né? O verbo jejuar, né? Em algumas variantes, né? Alguns termos, né? Eles aparecem em aproximadamente em umas pelo menos as que eu pesquisei, né, algumas 16 referências bíblicas, né, que aparecem, né, que consta aí o termo jejuar, né, o jejum, né, e que a gente vem falando também, a gente falou também lá no primeiro módulo, né, falando sobre o jejum bíblico, que o jejum ele tem vários benefícios, né, um dos primeiros benefícios do jejum é a purificação, né? A purificação, o corpo ele é purificado, né? Durante o jejum, tem a purificação da alma, né? E você começar a trabalhar melhor o seu foco, né? O seu foco tanto para você estudar a palavra de Deus, né? Para você aplicar as técnicas aqui de extração de núcleo, de sentido do texto, das avaliações do texto que você está fazendo, que a gente passa aqui quem, onde, por quê. Toda vez que fazer a leitura, que a gente já perguntou pro texto já, né? A gente fez uma leitura, a leitura eu faço junto com vocês, né? A gente fez a leitura junto com vocês. E agora que eu já extraí do texto aqui, né? O principal, né? Quem que é o artífice ali principal ali do texto, né? Que também é o orador e escritor, né? É Isaías, né? Então por isso que é importante, né? Ver qual o livro que você está vendo, que você está lendo, né? O texto aqui nesse texto a gente não tem uma orientação de um título, então já é um assunto que a gente leu, só que ele já vem emendando com outros assuntos, né? No decorrer aqui. Vamos buscar aqui o último. Vai estar lá no 56. O 56 ele traz a epígrafe, né? Que é o tema do 56, do 57 e do 58 que a gente leu, que inclusive é a nossa referência bibliográfica com relação ao jejum. A epígrafe do 56, que também é a epígrafe do 58, quer dizer que é o mesmo assunto, né? Então, a promessa àqueles que guardam o sábado. Tá falando aqui da importância, né? De guardar o sábado, né? Hoje aqui na nossa atualidade, aqui no ponto de vista nosso, né, como evangélico, como protestante, hoje nós não guardamos mais o sábado, né? O sábado nosso é um dia comum, o nosso e o primeiro, nós guardamos o domingo, né? Nós guardamos o domingo, né? O Domini, né? Domini, né? O primeiro dia da semana, nós guardamos o domingo. Como que nós guardamos o domingo? Fazendo a nossa escola dominical, é o dia da nossa folga, e a gente apresenta ele ao Senhor, né? Aqui no Ocidente, né, as igrejas evangélicos que guardam o domingo, o sábado, seriam os adventistas do sétimo dia. Então os adventistas eles mantêm o costume judaico, né, judaico-cristão, né, que é o costume dos judeus. Eles mantêm o sábado ali, né, e seguem à risca, né, o guardar o sábado. Aqui o profeta ele vem falando das bem-aventuranças, né, de guardar o sábado, um código, né, um código bíblico que a gente pode extrair daqui do texto e também das ações, né, dos irmãos adventistas. É a importância de repente de você quando for consagrar ao Senhor, né, se for preparar, escolher um dia da semana para apresentar um jejum, o sábado ele é um excelente dia, excelente pedida, porque o sábado ele já é dentro da numerologia bíblica, né? Ele compõe o número 7, né? É o sétimo dia dentro da Bíblia, né? Lá na criação, no Gênesis, foi no sétimo dia que Deus descansou, né? Lembrando que Deus ele não precisa de descanso, é uma criatura eterna com consciência eterna, um ser senciente, né? Sensitivo, onisciente, onipresente, onipotente. Então, uma criatura soberana que não existe essa necessidade
Mas por que então ele faz essa opção em descansar no sétimo dia, né? Do meu ponto de vista, né, e também do ponto de vista de alguns teólogos, ele mostra a importância de se dedicar, né, a períodos de descanso, né, para mostrar a limitação física do ser humano, né? Porquanto ele sendo um ser ilimitado, mas ele ensinando para o ser humano, quanto ser limitado, a importância, né, do repouso, a importância ali também, o repouso não quer dizer também só a ver com, com o fato egoísta de descansar só o corpo da pessoa, mas dar atenção também para a família, estar com a família, é, é, separar aqui períodos, né, para estar buscando a Deus, né? Então o sábado, né, o sétimo dia, né, o sábado, ele tem ele tem um peso espiritual muito grande dentro da Bíblia, né? O 7 ele é considerado também um número complexo, né? E cheio de poder dentro da Bíblia. A gente tem alguns casos na Bíblia, pessoal, 7 mergulhos no Jordão, né? 7 virgens loucas. Então o número 7 ele permeia por toda a Bíblia como um número, né, de cunho espiritual, um número que ele tem um certo poder dentro da espiritualidade. E a gente vai falar muito sobre numerologia bíblica, né? A gente vai falar muito aqui vai comentar, né? A gente não vai entrar a fundo, né? Mas a gente vai passar por esses detalhes, a gente vai falar, porque tá na Bíblia, né? São textos que eles permeiam dentro do contexto bíblico. Por isso que é importante, para fazer sentido para você o que você está ouvindo, o que você está absorvendo, você ouvir toda a aula e começar, se você está aqui nessa que ela é a aula da série Jejum Bíblico, você volta lá atrás, por lá na 1, né? Dá um pause aqui, volta na 1 se você tem tempo e assiste desde a primeira aula. Se você não tem tempo, de repente é no metrô, então você coloca o seu fone de ouvido e você já vai ouvindo, né? Então, sempre um tempo oportuno. Então, tem dia que eu gravo na madrugada, tem dia que eu gravo na sala, tem dia que eu gravo na cozinha. E aí, a mesma coisa, eu tô te incentivando a ouvir todas as aulas. Então, você não tem um tempo hábil, coloca o fone de ouvido, aí durante o dia você está indo para o seu trabalho, está para sua atividade, aí você vai ouvindo, você já vai absorvendo, para poder fazer um link entre todas as aulas e assim melhorar, né? Aí você vai ter essa expansão de conhecimento e conseguir entender, né? A gente vai ter aulas específicas, né, para falar sobre numerologia bíblica, os números específicos de poder dentro da Bíblia, né? Que são números específicos usados, né? Até fato, por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Por que não 11? Por que não 13, né? Então tem todo um significado, existe um contexto, né? Isso dá-se o nome desse estudo sistemático de numerologia bíblica, né? Então todo o contexto, né? As ações de Jesus, né? Também o, os muros de Jericó também, né? A quantidade de voltas ali, né? Trocando a quantidade de trombetas, a quantidade de voltas que eles deram ali, e o muro caiu. Então todo esse contexto, né, sobre a potência, né, a potência dos números, né, com relação aos personagens da Bíblia e as situações que ocorreram também, né, assim também como em 2 Crônicas também, que foi um ensino falando sobre Salomão, que ele oferece 1000 holocaustos, né? Antes de Deus, quando Deus aparece pela segunda vez, ele oferece 1000 holocaustos a Deus. Então a gente está falando aqui a questão de quantidade, né? Toda vez no caso ele como rei, né, ele oferecia um sacrifício, o pedido ele ia conversar com Deus, então era um pedido grande, então a oferta dele também era grande, né? Quando ele estava ali no propiciatório para fazer o sacrifício, também não cabia a oferta, ele teve que consagrar o pátio. Então todo esse processo tem uma quantidade, né? A Bíblia fala assim, a quantidade de bois que foi oferecido. Também lá no livro do Juízes, que nós também fizemos o estudo também, conforme a Judá, né? Assim que o Josué, que era general de guerra, morre, e o povo começa a questionar Deus, quem que ia assumir?
Aí Deus apresenta Judá. Aí Judá vai até a casa do seu irmão Simeão e os dois começam ali, eles fecham ali, né, um acordo de guerra, né, para começar a lutar. Nós vamos lutar, mas a nossa guerra já está garantida. Por quê? Porque Deus está com a gente. E ali, conforme eles vão fazendo o sacrifício, eles ganham, né, e fazem os sacrifícios ali, vai contando a história, a quantidade o porquê, especificar a quantidade de bois que eles fizeram sacrifício, quantidade de holocaustos que fizeram. Então é bem nítido essa relação entre os números, né? Eles vão falando, especificando quantidade, né? Quantidade específica, né? Então, toda vez que a gente fala de especificidade, né? Números específicos, a gente está falando de lógica, de raciocínio. A gente vê que a fé, né, assim como eu falei no vídeo que eu subi ontem lá sobre o fim do culto, a fé, ela não precisa ser defendida, né? A fé não precisa ser defendida, a fé não precisa ser provada. A fé, você simplesmente você aceita a fé da maneira que ela é exposta. Então, se aquilo se identifica com você, se a maneira a maneira que é exposta aquela fé, no caso, a fé cristã, né, da maneira que a fé cristã é exposta para você, e você consegue assimilar, né, esse processo de entendimento de fé, se faz sentido para a sua vida, aí você faz o que? Você aceita Jesus e convida Jesus para morar com você no seu coração, e você começa a ter atitudes cristãs, começa a ler a Bíblia, começa a frequentar uma igreja, começa a mudar as suas atitudes. Lembrando, né, que é uma coisa bem importante também, isso é mais não é só um hack teológico, mas é um hack social, que é para toda a sua vida, o que gira a vida, né? Muitas das vezes você quer buscar o sentido da vida, o segredo para ter uma vida abundante ou no Senhor, ou uma vida próspera fora, no mundo secular. Tudo tem a ver com comportamento. Então o comportamento ele vai movimentar a roda da vida social e da vida secular, né? O comportamento ele vai mudar. Quando a pessoa não se comporta no meio da sociedade, ele vai fazer o que? Ele vai outras pessoas, né, no caso autoridades, vão lá e colocam ele numa cadeia. Então ele vai ficar ali porque ele não conseguiu se comportar. Quando você não consegue se comportar dentro do meio familiar, o relacionamento com a sua esposa, o que acontece? Gera o que? Uma divisão, um divórcio. A pessoa não conseguiu se comportar de maneira a ter só uma esposa, foi lá e adulterou. Então o que acarreta? Consequência é divórcio, briga, mais traições, né? Então tudo gira. O segredo eu cheguei à conclusão que o segredo da vida ele tem a ver com comportamento. Então a pessoa que consegue lidar com o seu comportamento, né? E hoje em dia, né, já visto que as empresas antigamente tinham o teste de QI, né, que é o coeficiente intelectual. O coeficiente intelectual era para medir o quão inteligente aquela pessoa era, né, se ela podia estar ocupando, né, aquele cargo de destaque, ou então tá ter um cargo de liderança, ou ocupar na empresa um cargo intelectual. Aí com o passar do tempo, né, e com o estudo, né, a fundo, né, da psique humana, entendeu-se que é mais importante, além do QI, né, do coeficiente intelectual, o QE, que é o coeficiente emocional. Também teremos uma videoaula voltada só para o coeficiente emocional, mecanismos, né, para ativar, né, para aumentar, aliás, melhorar, né, o seu coeficiente emocional, saber lidar com as emoções, né. Vai ser uma aula que a gente vai tratar sobre os temperamentos, né, sobre os 4 temperamentos, né, à luz aí da psicologia, né, o melancólico, né, que é o temperamento mais que ele é associado ao elemento terra, que ele do ponto de vista de pessoas em si, são pessoas que são mais um pouco mais introvertidas, né? O melancólico ele é mais ele precisa criar raiz, né? O melancólico é aquela pessoa que fica muitos anos na empresa, né? Também falar sobre o fleumático, que é aquela pessoa que se adapta, né, muito bem aos lugares que ela está, que é associado ao elemento água, o sanguíneo e o colérico, né? Então essa vai ser a série só sobre comportamental, né, coeficiente emocional. Então coeficiente emocional e a teoria dos temperamentos. A teoria dos temperamentos vai ser uma série que a gente vai tratar o coeficiente emocional e como melhorar, né, como traçar o coeficiente emocional da pessoa que está ao nosso lado, das pessoas que a gente lidera, ou então as pessoas que estão próximo da gente. É uma maneira de ajudar a melhorar, expandir a sua consciência, o seu conhecimento, e para você também
se conhecer, tá? Então é um momento, são vídeos longos, né? Então eu resolvi fazer uma série só sobre os 4 temperamentos, né? Que vai ser no curso de psicologia pastoral, que que eu vou ministrar, e ele vai estar aqui, vai ficar salvo aqui no projeto Motivarei, beleza? A gente vai dar sequência, né, falando aí sobre os jejuns, a eficiência do jejum para aquela época, né? Eles faziam o jejum com um propósito. No último vídeo eu falei a importância de você fazer do seu jejum, né? O pedido que vai ser atrelado a esse sacrifício, o jejum, esse pedido ele precisa ser estudado. Você tem que pensar qual que é o propósito desse pedido. O pedido ele precisa ter um propósito, ele tem que ter um propósito maior. Para você vai fazer um pedido que você vai atrelar com o jejum, você não vai jejuar por um motivo pífio, por uma coisa que é banal, uma coisa que se você trabalhar mais um pouquinho, se você se esforçar mais um pouquinho, você vai conseguir. Você não vai se envolver, né, com a espiritualidade maior, que é Deus, o Criador, né, acessar a frequência divina, né, por um motivo pequeno, né? Não faça isso, né? Não faça isso. Não gaste as suas fichas, não gaste os seus desejos. Lembra aquele exemplo que eu falei dos 3 desejos do gênio que eu gravei ontem? Então, não gaste, não desperdice, não desperdice. Imagina que você já fez 2 pedidos e você só tem um pedido. Então entre quando você entrar em frequência de oração, quando você entrar, né, no lugar santíssimo para falar com Deus, né, você se trancar no seu quarto ali para falar com Deus, lembra, e mentalizar a frequência espiritual de Deus, né, começar a conversar com Ele, rasgar o seu coração. Lembra de primeiro organizar os seus pensamentos, né? Não jogue palavras ao léu, né? Organize seus pensamentos, principalmente quando você for iniciar esse processo, que é o processo de jejum, e você for entregar, né, dentro do processo de jejum, do pedido, você vai atrelar o seu pedido, né, seu pedido de oração, e dentro do processo do jejum. Você inicia o processo de jejum aí, e entrega o pedido. Lembrando que o pedido ele deve ser o processo de jejum, né? Ele deve ter o início, deve ter o meio e deve ter o fim. É muito importante durante o propósito a pessoa começar e terminar. Vou fazer 24 horas de jejum, vou fazer 48 horas, vou fazer 3 dias de jejum, né? Fazer 15 dias de jejum, né? Que nem eu dei o exemplo lá de quando estava na comunidade, que eu e mais um irmão a gente fizemos junto um período de 11 dias. Então foram 11 dias em jejum. O nosso propósito era 15, mas quando foi no 11º, né, nós já sentimos da parte de Deus que já era o suficiente, né, como se Deus tivesse atendido a nossa oração. Então foi do ponto de vista do meu ponto de vista, foi um jejum 100% total, né? Porque alguns teólogos também têm essa mesma visão que a minha, que a água ela não ela não tem carboidrato, ela não tem vitaminas, né? Então a água ela é só um lubrificante, então ela deixa o nosso corpo, a gente não consegue viver inclusive sem a água, né? Então como foi o processo de preparo meu para no caso desse jejum longo que nós fizemos, nós já fazíamos jejum há muito tempo, né? Já está há vários meses fazendo jejum, e semanalmente nós fazíamos jejum de 3 dias, que é a abstinência de alimento e água por 3 dias direto. Então o nosso organismo já estava preparado, propício para um jejum longo. Então a gente se preparou o nosso corpo para um jejum prolongado. Quando fomos entrar para o jejum longo, fizemos os 3 dias de abstinência total de alimento e água, e aí nós começamos a reidratar o corpo. Então começou a pôr água a trabalhar, beber a água para não entrar no processo de desidratação, né? Porque aí você perde sentido, né? Você fica sem sentido, perdeu o sentido, vai perder um pouco do propósito do raciocínio, porque como que dentro do processo, do período de jejum, qual que é a proposta nossa, né? A proposta que a gente vem passando aqui, né, para você que está acompanhando aqui, fracionar, né, os períodos de jejum em leitura bíblica, né, estudos bíblicos, oração, né, louvor, ouvir louvor, meditar no louvor, e ouvir mensagens e meditar nas mensagens. Não assistir mensagem, mas ouvir mensagem, né? Sem assistir, né? E deixar nesse período de jejum, deixar uns programas de televisão, deixa a Netflix do lado e se foca, né, só no espiritual. Por que não audiovisual? O audiovisual ele vai roubar um pouco ali do seu foco, né? Você deixa um pouco do audiovisual de lado e foca só o áudio, né? Deixa o visual do lado, porque o nosso corpo, o nosso cérebro,
como que ele evoluiu? Ele evoluiu para poupar energia. Então ele vai sempre procurar aquilo que é mais fácil, que gasta menos. O que é mais fácil? Você catar um livro, ler o livro, estudar um livro, ou você assistir a videoaula? Mas você assistir a videoaula, porque ela já está com a explicação, você só tem que parar, é mais cômodo. E você gasta menos energia, porque tem as explicações, já tem as referências, eu já busquei as referências bíblicas, eu já li o texto, aqui tem o texto, é a leitura do texto e o sermão expositivo, né? Então é mais fácil. Então a sua mente sempre vai procurar o audiovisual do que só a leitura, que é só o visual, ou só o áudio, né? Agora, se você quiser trabalhar de uma maneira sadia o audiovisual, então você trabalha com livros. E lê em voz alta. Você vai fazer o uso da leitura audiovisual, você vai estar forçando a sua mente a trabalhar, né, no benefício da expansão do conhecimento, né, da sua mente, e melhorar também o seu vocabulário, expandir o seu vocabulário. Tá? Então esse processo, como eu estava falando, o processo do jejum longo, é importante o corpo ter um preparo, é importante a sua mente também estar preparada, e é por isso que o propósito, o pedido de oração tem que ser sólido, tem que ser consistente. E a exemplo lá de Davi, né, que comentou no primeiro vídeo, Davi, ele faz qual que era a situação? Ele tinha acabado de cometer um homicídio, ele tinha acabado de adulterar, ele tinha acabado de destruir uma família. E aí agora ele pega aquela mulher que ele tomou como mulher e agora ela está grávida. Então o fruto daquele relacionamento nasceu uma criança. Só que a criança estava doente, Deus falou que ia matar aquela criança. A morte daquela criança era para castigar Davi. Agora você imagina. Então ele estava todo ferido por dentro, porque ele estava arrependido, né? Porque até então ele tinha feito tudo no escuro. Estava tudo às escuras. Só que o Deus usando o profeta Natan, fala para que vai trazer as claras. Tudo que você fez escondido, Davi, agora vai ser posto debaixo do sol. Então você imagina, ele tem todo o legado dele, né, que de vitória, um homem de guerra, um exemplo, né, para a nação, né, e Deus ali dá as duas nações para ele, né. Então ele governa Israel e governa Judá. Então você imagina o poder, né. Então Davi, ele era um rei que conseguiu unificar nações que atrás estavam em guerra. Judá, né, no reinado do rei Asa, lá na frente, né, no reinado de Asa, tudo isso aí, todo o erro, né, ele tem um condicionamento, né, os erros, eles trazem o quê? Ainda mais quando uma pessoa, que nem o rei, né, que fica em evidência, quando ele erra, né, traz consequências para o povo, para a nação, para uma dinastia toda. Você vê que lá na frente teve problema, né, as consequências, os atos aqui de Davi, né, aqui em 2 Samuel, já gerou toda uma complicação lá no livro das crônicas, lá quando assume o filho dele, beleza, né? Deus transformou uma coisa que era maldição, né, que era uma coisa ruim, aquele homicídio do marido de Urias, né, e também a morte do primeiro filho de Davi com Betseba, né, que é a morte, né, que ele morre, Deus não permite ele viver, mesmo Davi tendo jejuado 7 dias, mas o segundo filho de Davi com Betseba, que foi Salomão, Deus ele permite que ele seja o nível do rei que ele foi. Porém, a consequência do erro de Davi ali, ela vai refletir de 2 a 3 gerações depois de Salomão, que foi lá com Roboão e Abias. Que acontece? Roboão e Abias, que foram respectivamente bisneto e trineto de Davi, a idolatria entrou no coração deles, então a idolatria estava com eles e foram períodos marcados por guerra. A guerra estava ali, né? E inclusive Jeroboão, ele foi uma das pessoas aí que ficou em guerra. Ele pegou a guerra aí tanto de Roboão e também uma parte da sua vida, uma parcela em Abias. Quando que estabelece paz? Quando o filho de Abias, que é Asa, assume. Então, a gente já falado no outro texto, na outra videoaula. A Asa, ele assume do ponto de vista histórico, é importante porque como fica marcado o rei Asa, como o reinado que instaurou-se a paz. Ou é o reinado que volta, que Deus volta para Israel, é o reinado que volta sacerdote para Israel, né? E é o reinado que começa a voltar Deus para Israel. As coisas estavam faltando, estava vindo, né? Estava voltando, estava estabelecendo a ordem, né? Então o reinado dele foi marcado por isso. Mas você imagina, 2 dinastias marcadas pela guerra, a gente não pode afirmar
que foi por essa atitude de Davi. Mas você imagina, né? A gente tá falando, a Davi, ele tinha ali dois reinos que ele conduzia, que ele controlava ali, Judá e Israel. Agora aqui lá na frente, lá o seu neto, né, o seu bisneto, seu trineto, quem que já não era mais, né? Então o Asa, ele era rei de Judá, né? E quem tomava, e Israel tinha um outro rei que era Baasa. Então o reino foi dividido. Então quando o pecado ele entra na vida de Davi, o Davi começa a promover o pecado dentro da vida dele. Assim como às vezes o pecado ele é promovido na nossa vida através da nossa atitude, do nosso comportamento, né? Que eu já falei aqui que para mim o segredo de viver em si em sociedade cristã, no meio social, no meio secular, é o comportamento. Então quando você não consegue medir os comportamentos, não consegue se controlar, inibir os seus vícios de comportamento, né? E ter comportamentos sólidos, né, e condizentes com a sociedade que ele vive ali no momento, acontece o que aconteceu com Davi, né? O poder, né, que Davi tinha, né, não competia a ele errar da maneira que ele errou. Ele tinha que ter a consciência que ele não podia fazer aquilo. Por quê? Só que o comportamento dele, né, ele não, a maneira como que ele vivia, o poder que ele tinha, ele podia ter repensado, né? Mas como ele e outra, né, se ele sabia que ele estava errando, porque ele fez tudo escondido, né? Então quando a pessoa, quando ela faz algo escondido, ela já sabe até que está errando, então ela sabe que é erro. Então ele assumiu, Davi não só pecou, Davi ele assumiu a responsabilidade de cometer um erro, sabendo que era errado. Então ele assume a responsabilidade do erro, da mesma maneira que depois ele assume que ele estava errado, mas ele assumiu fazer o erro, ele assumiu matar um homem, ele assumiu acabar com uma família, ele assumiu engravidar Betseba. Então deu a consequência desse erro que ele assumiu. O que Deus faz? Deus vai lá e permite a morte do primeiro filho dele, né? Então aí Davi, quando ele faz o propósito dele, era o quê? Qual que era o propósito dele? Ele está falando de propósito maior: restaurar a saúde daquela filha, daquela primeira filha que ele teve, aquela primeira criança, né? Não fala se era um menino ou menina, diz que é uma criança. Restabelecer a saúde daquela criança ali, quem sabe confortar aquela mãe, porque aquela mãe tinha perdido o marido, ela perdeu o lar dela e estava com o rei. Só que a mulher do rei, a gente sabe que ela não é mulher do rei, só se ela fosse a rainha, ela ia ser a principal, mas ela é uma das mulheres do rei. Então às vezes ia ver o rei uma vez no ano, ia ver uma vez a cada 2 anos, que eram muitas mulheres, né? Talvez por ter esse vínculo próximo ali, e depois de tudo que aconteceu, talvez tinha uma proximidade maior. Ou talvez depois que tiveram um filho, o filho morreu, ele se apartou dela. Então essa a Bíblia não fala, né? Mas ser mulher do rei não era uma coisa fácil. Ela não ia ter um marido, ela não ia ter mais homem nenhum. Ela era mulher do rei, só que nem sempre o rei ia estar disponível para ela. Ela ia ter que estar disponível a qualquer momento para o rei, né? Para conversar, para estar com ele, ou para satisfazer fisicamente o rei. Só que o rei não estava disponível para ela, para conversar com ela, para ouvir os desabores dela. Então era bem assim. Então ali quando o traumatismo é tanto para a mulher que perde o filho como para o rei. Então imagina ela que gerou e viu a criança, perdeu, né? E Deus, aí eu vejo a mão de Deus, né? Quando Deus dá o segundo filho, que é Salomão, o reconforto, na verdade, é maior ainda. Eu acho que era para essa mulher que não tinha nada a ver, né? Porque essa mulher não teve nada a ver com as atitudes do rei. Era o rei estava tomando as atitudes, então o rei faz as coisas certas, então ela só aceitou tudo que o rei estava impondo ali para ela. Então ela perdeu o marido, perdeu família, perdeu um filho, o primeiro filho dela com Davi, que morreu. Então ela estava traumatizada, mas Deus já tinha preparado, né, um remédio, né, para sanar o emocional, o psicológico, né, de Betseba, né, fazendo com que o fruto do filho dela, do relacionamento dela com Davi, fosse o maior rei da história, que foi Salomão. Então você imagina, então Deus ele acaba tratando o emocional dela e ensinando uma lição para Davi. E para a gente hoje a gente consegue extrair, né, esse precioso códex, né, esse precioso hack teológico do ensinamento aqui, do propósito do jejum. Né? Você imagina qual que era a condição emocional de Davi quando ele entra no jejum. Você vê que o jejum, aqui tanto para o israelita aqui nesse momento, para o judeu, aqui para Davi ele sendo rei, a importância do jejum. E o jejum aí ele sabendo do poder que tinha o jejum, né? Ele sabe que estava à beira da morte a criança, ele fez um jejum, rasgou as suas vestes, né? E ali ele ficou ali debilitado.
Ele ficou tão debilitado que as pessoas que estavam próximo dele, né, as pessoas que acompanhavam ele ali, né, a caravana real, ali, os administradores que estavam ali junto com ele, né, dentro ali da arcada real. O que acontece? Eles ficaram com medo de falar para ele, falaram, vamos falar que a criança morreu, ele vai se martirizar mais ainda. Só que esse processo de jejum, o que acontece? Que eu já falei aqui também, né? O jejum ele trabalha também no seu emocional, ele devolve o teu centro, tua razão, né? E te conecta em frequência com uma espiritualidade maior, que é Deus o Criador, né? Que é o centro da criação, né? Então Deus como centro da criação, o Davi, quando ele começa o processo do jejum, né? Como a gente sabe que Deus recebeu o jejum dele, né? Quando a criança morre. Porque automaticamente quando a criança morre, esse é o fato. Porque qual que era o pedido de Davi? Que era estabelecer saúde. Aí ele está fazendo jejum ali, então algo tem que acontecer. Aí depois de 7 dias ela morre. Então depois que ele descobre, por causa da maneira como o pessoal que trabalha com ele estava se portando, ele percebeu que tinha morrido. E eles estavam com medo, pensando que Davi ia ficar pior ainda. Não, depois ele pegou e ficou melhor. Ele trocou as suas vestes, ele se banhou e se alimentou, pediu pão e aí ele fez o sacrifício para Deus. As pessoas perguntaram ali, falaram, morre, mas quando estava doente, você estava doente, você estava fazendo sacrifício. E agora você pede pão? Porque agora Deus resolveu. Davi não usa essas palavras, mas o momento que na morte, ali foi a resposta que Davi estava procurando, ali no processo de oração, de jejum. Agora era o período do quê? De agradecimento que ele fez. Levantou, né? Que ele já tinha entendido que a morte daquela criança era um sinal, porque ele não ia viver, porque Deus tinha falado que ia morrer. Então não ia voltar atrás. Mas ele jejuou em prol de que ela não morresse, que Deus voltasse atrás, no que tinha dito, mas ele não voltou, não permitiu. Aí ele entendeu que ali foi a resposta de Deus. Ele tendo a resposta de Deus, sabendo que Deus tinha recebido o jejum dele, aí ele faz o quê? Ele agradece. Esse é o processo. Esse é o processo que você tem que tomar também quando você for iniciar o seu processo de jejum. Você vai iniciar o jejum, o período estipulado do jejum. O que vai se abster? Nesse período, como que você vai se comportar nesse período? Durante esse período de jejum, tem que ser os períodos, você tem que separar os períodos das primícias, tem que separar o período de sacrifício, que é o sacrifício, né? Ali você se afastar, cortar começar durante esse período de jejum, se afastar um pouco, procurar aumentar, né, as doses de leitura bíblica e também fazer os períodos de oração e também entrar na frequência da adoração, né? Uma maneira muito boa de você conseguir se conectar com a frequência de adoração para te levar, né, espiritualmente falando daqui da terra, é o louvor. Coloca o louvor, começa a meditar, sabe aqueles louvores que mexem com você? É importante, né? Tem gente que tem medo de falar, né? Mas ter o domínio e controlar a parte emocional, você consegue fazer isso tendo uma intimidade emocional com o seu próprio eu emocional, né? As pessoas tem igrejas, tem púlpito, tem pregador, pastores que eles falam sobre falam mal da questão do emocional e a pessoa se fecha, né? Fala assim, usa um termo, né? Emocionalismo, né? É importante tomar cuidado com o emocionalismo para não mexer só de maneira para não causar emoção nas pessoas. É impossível a pessoa não se emocionar, né, quando ela ouve, né, os feitos de Jesus lá nos evangelhos, né, fazendo cura milagrosa. É impossível a pessoa não se emocionar quando vê a transformação de vidas de pessoas que estavam no mundo da droga, no mundo do álcool, ou então aí com a família destruída e de repente vê Deus trabalhando. Então essa é a diferença, né, a principal diferença entre a condição emocional, é uma das principais condições do ser humano. Então não é reprimindo, né, a emoção humana, né, que o homem ele vai se espiritualizar ou ficar mais perto de Deus, né? Pelo contrário, é conseguindo entender, interpretar, compreender e também controlar as suas emoções, ele melhora as suas emoções, é que o homem vai se chegar a Deus, que ele vai se aproximar, que ele vai aprimorar o seu contato com Deus, através de controlar, não com emocionalismo exacerbado, mas aprendendo a controlar. Então isso que é importante. Então sabe aquele louvor que mexe com você? Esse mesmo, né? Você coloca ele lá
e aí fala com Deus, medita ali, o que aquele louvor está querendo passar para você, o que você está sentindo ouvindo aquele louvor. Passa para o papel isso daí. Maneiras de você se conectar com o divino. Você tem que começar a ouvir coisas que falam de Deus. É como você quer se conectar com o divino, só que você ainda está ouvindo sertanejo universitário, você ainda está ouvindo funk, está ouvindo ainda músicas com baixo calão, que acontece com palavras de maldição. Então, se você faz uma sequência, né, que se mantra de palavras ruins ouvindo, né, e funk, aquilo outro, e ostentação, e aquilo, vamos ter falando de coisas que você não tem, talvez que você nunca vai ter, aí você vai alimentando só com angústia, com depressão, seu coração, e aí você vai criando, vai se afastando de Deus, né? O pecado do homem, ele cria divisão entre Deus e o homem. O que te afasta de Deus é o pecado, né? E o que te aproxima de Deus é estar envolvido com o que fala de Deus, né? Então, estar envolvido nas madrugadas buscando a Deus, lendo a palavra de Deus, procurando entender, né, o que Deus quer para a sua vida, né? Então, é isso que é o caminho, né? Então, o processo aqui de jejum, aqui aqui que nós lemos aqui, nessa referência aqui em Isaías, estava dando exemplos, né, sobre o verdadeiro jejum, né, e como e o tipo de jejum. O jejum, um exemplo que ficou bem forte, que para mim ele ficou bem explícito, né, para entendimento, foi esse exemplo do jejum de Davi, né? O jejum de Davi, porque ele, com qual que era a condição emocional, né? Então você vai preparar o seu jejum, qual que é a sua condição emocional, né? Davi estava numa condição de totalmente depressivo, né? E tá aí arrependimento. Então o jejum, entende-se que o jejum de Davi, ele era exclusivo para a remissão do pecado dele, ele queria alcançar a misericórdia de Deus, né? E qual que era o pedido nobre? Qual que era o pedido nobre? A saúde daquele filho dele com Betseba. Então esse era o pedido nobre. Então é por isso que eu vou focar nesse processo, que é importante você entender na construção do seu processo de jejum e do seu pedido elaborado, né? O pedido, ele vai iniciar o jejum, começo, meio e fim, o que vai ser se abster, começar e terminar. Por isso que é importante antes preparar o corpo, né, para entregar as primícias, para entregar o jejum para o Senhor. E nesse período você vai elaborar qual que vai ser o pedido, e se esse pedido realmente ele tem um propósito maior, um propósito nobre. Se o pedido que vai ser atrelado ao sacrifício jejum, se ele não tem um propósito maior ou um propósito nobre, então provavelmente talvez não valha a pena nem o sacrifício, você fazer o sacrifício do jejum para pedir a Deus, porque talvez é uma coisa que com o tempo, raciocinando um pouquinho mais, você vai entender que é uma coisa mais pífia, que você pode, de repente, se é alguma coisa material, se trabalhando um pouquinho mais você consegue, se é alguma coisa emocional, se esperar mais um pouquinho, as coisas se ajeitam, ou então se é alguma coisa de ordem social, né, um problema com alguma pessoa, as coisas acabam voltando no lugar. Então acaba que virando sacrifício de tolo, né? Porque naturalmente as coisas já iam se ajeitar. Aqui a gente está tentando entender o ato, o processo do jejum como uma atitude sobrenatural. Então você quer mover a mão de Deus, né? Você quer mover o sobrenatural, aquilo que naturalmente não iria acontecer. Então aí entra o processo do jejum e o processo desse pedido, né, sem pró maior, né, um pedido nobre, né? Aí a importância do período do jejum ser cumprida, né? Principalmente por quê? Porque a pessoa vai também durante esse processo de jejum, a pessoa se reconecta com a espiritualidade maior, que é o Criador. Aí se reconectando com o Criador, você vai ter a noção, saber qual que é o período, né, qual que é a presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus é que vai marcar o fato de Deus ter recebido aquele sacrifício, né? A presença de Deus, ou preencher na sua vida, ou então por meio de, no caso do Antigo Testamento, por um sacerdote, por um profeta falando, e até nos dias de hoje, de repente Deus usando alguém para falar, falando usando a revelação através da palavra no púlpito, que toda vez que a palavra é pregada, existe uma revelação ali acontecendo. Então se você dorme no meio do culto, no meio da pregação, ou se você sai no meio da pregação, se levanta no meio da pregação, você vai tomar água no meio da pregação, você está fazendo um desdém, né, com a palavra de Deus, porque ali está acontecendo, a revelação divina está acontecendo ali agora, naquele momento ali, né? Então, só que às vezes a gente tem atitudes negligentes, né? Como se a revelação fosse só para o Antigo Testamento, fosse só para o Novo Testamento, fosse só para a época dos apóstolos, não é? Deus, ele fala com eles, ele revela o que é necessário
os seus filhos continuar, estarem bem espiritualmente. Deus vai trabalhando, Ele age de maneira sobrenatural. Nós, como cristãos pentecostais, existe a importância de acreditar nos dons, não só acreditar piamente nos dons, mas também pedir a Deus, né, o discernimento de espíritos para saber, né, quando é realmente meninice, quando é realmente emocionalismo, né, porque o grande fator aí quando diz a questão emocionalismo, as pessoas muitas pessoas manipulam, né, manipulam o rebanho, muitos líderes manipulam através da internet, então aí que entra essa questão do emocionalismo. Aí, com relação a isso, aí eu acho importante, né? Com certeza, aí é um joia, é um like, né? Por quê? Porque tem que saber, mais o importante, se a pessoa sabe controlar a parte emocional dela, tá centralizada, ela não vai se exacerbar, ela não vai falar dela. O que a gente fala que é emocionalismo, né? Aquilo que não parte mais de Deus, mas é da pessoa que tá falando, né? Então a pessoa ela para de falar daquilo que é a mensagem de Deus e começa a falar o que é dela, né? Então aí esse termo emocionalismo, né? E não no sentido de tocar a palavra. Um exemplo, né? A Bíblia fala que a palavra ela é mais afiada do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. O que tem lá na divisão da alma e do espírito? Lá na divisão da alma e do espírito, a gente está falando do que? De um ser espiritual. Não está falando do corpo. A espada não vai atravessar a sua carne e furar o seu couro, e furar os seus ossos e furar o seu coração órgão. Ela está falando de uma espada espiritual que é a palavra, né, que ela entra por ordem auditiva, né, porque você ouve a palavra. Então a palavra é pregada, ela ouve e ela vai atingir a divisão da alma e do espírito. Está falando do quê? De um sentimento. Então não tem como você falar de sentimento e não falar de coeficiente emocional. Então é impossível você separar isso daí. Então a própria Bíblia já dá indício, né? A Bíblia revela a Bíblia. A própria Bíblia já dá indício. Fala assim, não, ela vai trabalhar no emocional da pessoa, ela vai trabalhar na psique da pessoa, né? Ela entra como o que é a divisão da alma e do espírito. É o coração sentimental da pessoa, né? É aquela parte espiritual ali que poucas pessoas têm acesso. Só às vezes e às vezes a pessoa, quando ela tem uma dificuldade emocional, nem ela mesma consegue acessar. E quem que acessa ali? A palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai acessar essa conexão da alma e do espírito, né? Que é o coeficiente emocional. Ali aquela centralidade, aquela clareza, aquela frieza, né? De quando se está numa situação muito ruim, uma situação péssima, ou então uma situação que você que é de desequilíbrio mental e você consegue controlar o seu emocional. Então é esse daí que a palavra de Deus trata. Ele trata o impossível, né? Aquilo que a mão do médico não toca, né? Aquilo que a palavra do psicólogo, do psiquiatra não consegue. Então é isso que a palavra de Deus faz. Ela é um remédio para a alma, né? E o remédio para a alma, ele atua onde? Dentro da psique consciente do homem e dentro do seu coeficiente emocional, né? Então é nítido, né? Da pessoa, quando ela é transformada pela palavra, o que acontece? As atitudes mudam, né? Emocionalmente falando, a pessoa começa a ficar mais estável. Então, Deus, ele trabalha no emocional também, né? Quando Deus trabalha no emocional é uma coisa. Agora, o problema é quando a liderança, ou a pessoa que está ali com a confiança de Deus, né, manipula de uma maneira as situações e causa emocionalismo. O emocionalismo, ele é do homem, né? Agora a transformação emocional lá da divisão da alma e do espírito, essa é de Deus, compete à palavra de Deus, que é a palavra, é a Bíblia que está falando. A Bíblia revela a Bíblia, né? A Bíblia em si, ela não precisa de intérprete, a Bíblia já foi transliterada, ela já foi interpretada, a Bíblia já está posta, já está pronta, né? O que a proposta aqui no canal, aqui do projeto Motivarei, é mostrar mecânicas dentro da gramática da língua portuguesa, que às vezes que acontece no período de escola, no ensino médio, no fundamental, no médio, até mesmo quando vai para a universidade, é o único curso que a pessoa ela vai ter ferramentas e vai aprender
Que aliás, ela já vai ter que ter uma boa noção, né? Chegar num curso de literatura, uma licenciatura em literatura, um exemplo, ou em língua portuguesa, gramática, vai ser nessa área. Se ele não souber, tiver familiaridade com livros e não conseguir fazer uma boa interpretação de texto, vai ter dificuldade ali o curso todo. Então, né? Então já tem que ter uma boa noção, mas é o único lugar que a pessoa se prepara para poder, para entender, para aprender a interpretar texto. A gente aprende a ler, né? Só que não aprende a fazer uma digestão mental do texto, né? Toda vez que você faz uma leitura de um texto, seja ele um texto bíblico, seja um livro secular, seja um jornal, ou seja uma matéria que você está lendo, ou um livro acadêmico que tem uma linguagem mais específica, um português que você entende, até sabe qual que é a palavra, mas a maneira como que a justaposição das palavras ali no texto, o que acontece? Porque de uma maneira que a pessoa acaba não entendendo, às vezes pode ser porque o vocabulário da pessoa é limitado, ou então porque não é uma área que a pessoa gosta, por exemplo, uma área científica, você não gosta de nada que tem a ver com relação científico, então você lê ou costuma ler outras coisas, então a pessoa vai ter uma dificuldade para compreensão. Aí que entra o método que a gente tá explicando aqui, né? Que é o que? Você anotar palavras as repetidas, palavras que não conhece, buscar o sentido no dicionário, porque vai fazer sentido para você, vocábulos que você não costuma usar, porque vai aumentar, né, o seu vocabulário, vai aumentar, né, a forma, vai melhorar a sua comunicação, né? E aí você consegue tirar a ideia central do texto, né? E é essa mesma mecânica que a gente está usando para ajudar na interpretação e que ajuda também que é essa adaptação à hermenêutica que a gente vai fazendo todo o projeto em si, né? Então a hermenêutica ela não vai sair do projeto, ela sempre do projeto, que a ideia central é o quê? Entender o que está escrito no livro de maneira rápida, bater o olho, fazer a leitura e entender de maneira coerente o que está acontecendo ali, né? Porque existe uma grande dificuldade das pessoas que manipulam a palavra de Deus, manipular que usa a palavra, né? Que folheia a palavra e de repente usa um texto, né? E tira do contexto. Toda vez que você pega um texto fora de contexto, ele vira pretexto e o pretexto ele é do Satanás, né? Então é informação errônea. Então você precisa conhecer tudo. Geralmente quando a gente vai, quando aplica quando eu trago aqui um capítulo, então eu já tenho os 2 capítulos anteriores e os 2 próximos, porque eu sei o anterior, sei o que vai acontecer e sei o durante. Então é importante na hora da exposição e principalmente na hora do ensino da palavra saber qual que é o contexto ali que está acontecendo aqui. Não adiantava eu falar sobre o jejum, né, de Davi e falar que ele estava jejuando porque o filho dele ia morrer e ponto, acabou. Mas eu não trouxe informações adicionais para compor ali qual que era a estrutura emocional de Davi no momento. A gente consegue fazer uma avaliação de como estava a cabeça de Davi, como estava o homem Davi, como que ele estava ali, naquele momento. Porque você imagina, o reinado não parou, ele ainda era rei ainda. Ele ainda era rei, as coisas estavam acontecendo. E tinha problemas de ordens políticas acontecendo, tinha outras situações acontecendo com outras esposas, tinha uma série de coisas acontecendo. Então ele tinha muitas coisas que ocupavam a mente de Davi. Só que a coisa que ocupou, que desestabilizou o emocional dele, ao ponto dele fazer 7 dias de jejum e ficar completamente debilitado, que quem estava com ele ficar com medo dele se debilitar mais e morrer, você imagina. Então ele estava com o emocional dele completamente abalado. E aí uma coisa muito importante também, o que o jejum ele traz uma centralidade emocional, ajuda a equilibrar o coeficiente emocional, né? Trabalha corpo, alma e espírito, né? Fazendo um equilíbrio, né? Entre corpo, entre alma e espírito, trazendo você uma centralidade. Então essa é a importância também do jejum, beleza? Então o pessoal que não é inscrito no canal, agradeço a sua paciência, né, de ter me ouvido até aqui agora. Então se inscreve no canal, você que não é inscrito, compartilha esse vídeo, dá o seu like, dá o seu dislike, deixa o seu comentário aí na caixa de comentário. Você que quiser ajudar o projeto Motivarei, quiser ajudar o meu ministério, você entra aí, vai ficar minha chave Pix. Você pode mandar qualquer valor na chave Pix, ebercremer2015@gmail.com. Você manda qualquer valor, você está ajudando o ministério a gente trazer palavra de qualidade, palavra sem invencionice, né, sem baboseira, trazendo a palavra de Deus com conteúdo, da maneira que ela é, né? Hoje tem isso é uma diferença muito grande, né? As pessoas que estão nos púlpitos, pessoas que são letrados, estão ali para ensinar o povo, mas fogem, né, da responsabilidade, né? Então pega aí para você aí esse vídeo, assiste ele e depois dá o seu feedback aí nos comentários.
quiser mandar um e-mail também, você pode mandar um e-mail, né? Ou manda um e-mail para mim lá, e é eberkremer2015@gmail.com. Esse é o nosso contato, né? Que você pode falar com a gente, também pode mexer no Telegram e nas outras redes sociais também, Instagram, mídia social, Eberhall, você me acha no Instagram, no Twitter, estou em todas as redes sociais. Só que o YouTube, esse canal aqui do YouTube do projeto Motivarei, ele é exclusivo para ensinamento, aprendizado e desenvolvimento sistemático da palavra de Deus. Então você que é professor de escola dominical, você que é aluno, você que é professor de teologia, você que é aluno de curso de teologia, esses conteúdos, né, esses complementos, os vídeos que são ministrados aqui, eles fazem parte todos do projeto Motivarei, eles são de uso exclusivo, né? Então eu não dou autorização para ninguém reproduzir, para você pegar o conteúdo, você aprendeu e você passar, isso é o intuito, mas reproduzir e fora de contexto não tem autorização, né? Para reproduzir fora de contexto, para baixar vídeo e sair replicando em canal aleatório, então não tem autorização do canal, não tem autorização do projeto. A autorização é você sentar, ouvir, aprender, degustar da palavra de Deus, fazer a associação, melhorar o seu coeficiente emocional, trabalhar a sua mente, né? Descalcificar a sua pituitária e começar a entender melhor, né, a palavra de Deus, né? Ser um leitor da palavra de Deus, de repente melhorar a sua oratória e conseguir aí dar sequência, né, no projeto de Deus na sua vida, né? Destravar aquilo que está travando a sua vida. Não consigo ler a Bíblia, não consigo ler e não entendo, eu quero jejuar, não consigo. Então essa série de jejum é para Deus fazer um milagre na sua vida, para você ver a mão de Deus, o sobrenatural acontecendo na sua vida. Então a gente vai continuar falando sobre o processo de jejum, sobre preparação de jejum, né, e ao longo da série sobre jejum. Então muito obrigado, se inscreve no canal, fique com a gente. Muito obrigado, valeu.